Aos 17 anos, eu desempenhava o papel de entregador de pizza em uma pizzaria local. Já exercia essa função há vários meses e havia realizado inúmeras entregas. Meu primeiro carro era um Toyota antigo e acessível, perfeito para circular pela cidade. Certa noite de sexta ou sábado, durante o turno de fechamento que se estendia até às 12 da noite, pois a pizzaria permanecia aberta até mais tarde nos fins de semana, recebi uma instrução do meu chefe, Mário, sobre os detalhes das casas e pedidos a serem entregues. Naquela noite em particular, havia um pedido de pizza para uma mulher chamada Karen. Curiosamente, o endereço era um pouco distante, cerca de 15 minutos de carro em comparação com a média de 5 minutos para entregas locais. Apesar disso, mantive a esperança de receber uma boa gorjeta. Ao chegar à residência indicada, notei que se tratava de uma casa pequena, comum naquela área de baixa renda, com as luzes acesas em um dos quartos do primeiro andar. Ao me aproximar da porta, fui surpreendido por uma voz feminina vinda da casa ao lado, pedindo desculpas e informando que a pizza era para eles, pois haviam fornecido o endereço errado. Ao seguir para a porta correta, percebi que a campainha estava quebrada. Depois de bater algumas vezes, uma mulher de aproximadamente 40 anos atendeu, sorrindo de maneira sugestiva. Ela, presumivelmente Karen, perguntou sobre meu horário de trabalho, deixando-me nervoso, pois não era hábil em flertar com mulheres mais velhas. Após afirmar que aquela provavelmente seria minha última entrega, fui convidado a entrar para tomar um pouco de vinho. Durante o encontro, as duas mulheres, aparentemente já um tanto embriagadas, começaram a flertar comigo, elogiando minha timidez e fazendo comentários sobre minha aparência. Mesmo não gostando do sabor do vinho, fingi apreciá-lo para não estragar a oportunidade. Eventualmente, sugeriram mostrar-me algo no porão, despertando minha curiosidade. Ao chegar à porta do porão e olhar para baixo na escuridão, notei que as mulheres não estavam mais rindo. Ao serem notadas, começaram a rir novamente, dizendo que era uma surpresa. Desci lentamente, pedindo luz, mas me instruíram a deixar as luzes apagadas. Embora incerto, parecia ter avistado movimentos no escuro. Ao virar-me, vi as mulheres rastejando na minha direção de maneira estranha. Assustado, saí rapidamente do porão, trancando a porta, e disse que precisava receber o pagamento pela pizza. Ao caminhar nervosamente em direção à porta da frente, avistei um homem alto bloqueando o caminho. Ele disse poucas palavras, sugerindo tornar as coisas fáceis. Em pânico, declarei que a pizza era gratuita, corri para abrir a porta e acelerei para longe do local. Ao retornar ao trabalho, relatei o incidente ao meu chefe, explicando por que retornei sem o pagamento. Ele e os demais ficaram chocados. Liguei para o número não emergencial para relatar o ocorrido, assegurando que a polícia fosse informada sobre a situação naquela residência. Agradeço por não ter descoberto o que poderia ter acontecido se eu tivesse continuado naquela armadilha. Quando eu tinha 19 anos, ainda trabalhava em uma pizzaria nas proximidades para ajudar a cobrir os custos de comida, gasolina e demais despesas. A rotina do trabalho era bastante simples, envolvendo a embalagem das pizzas prontas, colocação em sacolas e entrega no endereço fornecido. Essa tarefa era algo que eu já havia realizado inúmeras vezes, e nada de incomum tinha ocorrido até então. Tudo era bastante repetitivo. As gorjetas variavam geralmente entre 3 a 5 dólares, dependendo da distância, embora houvesse ocasiões em que pessoas mais generosas contribuíam com 10 dólares ou mais. Recordo-me de um pedido específico que consistia apenas em um herói de frango com parmesão e algumas fatias regulares. Pedidos menores como esse geralmente resultavam em gorjetas menores, mas eu não tinha controle sobre quais entregas realizaria. Em uma dessas noites,
Enquanto me dirigia ao endereço designado, deparei-me com um quarteirão que aparentava ser uma rua sem saída, com uma atmosfera mais rural em comparação com o restante do bairro. Algumas casas tinham trailers estacionados no gramado, enquanto outras pareciam pequenas fazendas. Ao chegar ao endereço indicado, deparei-me com uma casa pequena e peculiar, situada ao lado de outra aparentemente abandonada, com gramados altos e arbustos. Era por volta das 18 horas, e começava a escurecer rapidamente. Apesar de ser o momento em que as luzes dentro das casas normalmente eram acesas, todas as luzes na casa em questão estavam apagadas. Além disso, a porta da frente parecia estar quebrada e aberta. Enquanto eu me aproximava da porta, ouvi o som de um piano sendo tocado, parecendo vir de alguns cômodos de distância, abafado por paredes ou portas. Após bater e tocar a campainha sem resposta, decidi explorar os fundos da propriedade. O quintal estava em desordem, com objetos espalhados pela grama e até mesmo uma corrente enferrujada quebrada parada no meio do terreno. Ao chegar à porta dos fundos e bater com força, olhei pelo vidro e deparei-me com uma sala confusa, com sinais de uma tempestade aparentemente recente. Sem obter resposta, retornei à frente da casa e entrei em contato com um colega da pizzaria para confirmar o endereço. Ele verificou e confirmou que estava no local correto. Ao retornar à porta da frente, que estava entreaberta, ouvi novamente a música de piano. Anunciei a chegada da pizza, e a música parou, seguida por uma voz chamando-me para entrar. Ao adentrar a casa, senti um odor desagradável e mofado. A casa estava escura, e avancei até o ponto em que deveria fazer a entrega. Contudo, ao espiar pela parede, notei que o piano estava lá, mas não havia ninguém tocando. Não vi ninguém na sala inteira. Sentindo-me desconfortável e desconfiado, retornei à porta da frente, fechei-a e voltei à pizzaria. Expliquei a situação ao meu chefe, que compreendeu totalmente, especialmente quando o cliente em potencial não retornou a ligação. Mais tarde, ao pesquisar o endereço, descobri que a casa estava desocupada há meses. Ao compartilhar essa experiência com meus colegas de trabalho, todos ficaram surpresos, imaginando o quão perto estive de um possível assalto ou de cair em alguma brincadeira de mau gosto por parte de alguém inescrupuloso. Na última semana de trabalho em um restaurante italiano, que era uma mistura de pizzaria e restaurante, eu desempenhava diferentes funções conforme os turnos. Às vezes, eu operava o caixa na pizzaria, outras vezes atuava como ajudante de garçom no lado do restaurante, em algumas ocasiões, realizava entregas. Eu tinha uma preferência pelas entregas, pois geralmente resultavam em gorjetas em dinheiro. No entanto, ironicamente, minha experiência final nesse emprego deixou cicatrizes horríveis, ocorrendo durante uma entrega. Recebi um pedido para entregar 3 pizzas especiais em uma área da cidade conhecida por sua reputação menos favorável. Mesmo dirigindo um Honda Civic antigo e discreto, considerei isso uma pequena bandeira vermelha. O trajeto até o local demorava cerca de 15 minutos. Ao chegar, toquei a campainha, e a porta se abriu rapidamente. Um homem latino apareceu, exibindo uma pistola em suas mãos. Apavorado, percebi que mais 2 homens latinos se aproximaram, um deles ainda mantendo a arma direcionada para mim. Eles gritavam em espanhol entre si, enquanto o homem com a arma, com inglês limitado, exigia que eu entregasse todos os meus pertences. Em estado de pânico, mal conseguia respirar ou falar. Entreguei minha carteira, telefone, um Motorola Razr da época, e meu relógio. Um deles arrancou meu relógio, felizmente não sendo de alto valor. Em seguida, pegaram minha identidade da carteira, ameaçando-me e minha família caso eu contasse a alguém sobre o incidente. Fui forçado a sair, sendo empurrado da varanda, caindo de joelhos e mãos, resultando em ferimentos sangrentos.
A porta se fechou, e tudo o que restou para mim foram as chaves, que não devolvi à pizzaria. Abalado e perturbado, retornei para casa, onde meus pais perceberam meu estado, incluindo shorts arranhados e joelhos sangrentos. Ao ser questionado, relatei a verdade sobre o assalto armado durante uma entrega. Meu pai, que tinha conexões no departamento de polícia, agiu imediatamente. Entrou em contato com seus amigos na polícia, realizou uma verificação de antecedentes do morador da casa onde fui assaltado, Rodrigo, descobrindo 4 condenações anteriores. Ignorando as ameaças, a polícia cercou a casa, prendendo 2 dos 3 homens envolvidos. Rodrigo recebeu uma sentença de prisão perpétua, enquanto o outro foi condenado a 5 anos. O terceiro indivíduo, não encontrado na casa, permanece em liberdade. Embora tenha passado algum tempo desde o incidente, ainda enfrenta uma certa apreensão, percebendo sons externos e ficando paranoico. Ainda me preocupo com a segurança da minha família, pois há a possibilidade de que o terceiro homem envolvido não tenha sido capturado e possa representar uma ameaça contínua.